Olá, queridos alunos. Então, chegamos ao final do nosso curso. Agora vocês já leram as três apostilas, vocês já viram os vídeos, provavelmente já escreveram, fizeram suas anotações, as suas investigações. Alguma coisa deu certo, outra não, deu errado, ainda não está muito bem. E então chegou a hora da gente ter a nossa aula final, que é a revisão de tudo, né? O nosso mapa mental. Então, agora quando vocês olham esse mapa geral, eu acredito que vocês já não se sentem tão perdidos quanto no início. Como eu falei no início, a nossa aula, a minha disciplina nunca teve a intenção de ser sobre a educação finlandesa. Nós abordamos uma parte da educação finlandesa, e com certeza muitos pontos que não foram abordados são esses pontos que talvez vocês tenham ainda dúvidas, porque no final não deu tempo, né? Eu não pude falar de tudo. Bom, mas olhando então essa engrenagem, nós já conseguimos ver assim, com aquela visão macro, como eu falei, do Bronfenbrenner, que nós vemos a engrenagem, a divisão nas três, né, com as cores, com as três apostilas. Então, vamos dar uma olhada, então, começando assim, onde tem a figurinha da engrenagem, que é justamente a disciplina, né? Gestão escolar e tecnologias educacionais. Então, começando ali, o que nós precisamos, né, olhando a parte amarela, antes de começar a olhar a engrenagem. Nós precisamos de um professor investigador. Por quê? Porque nós temos que desconstruir. Na educação tem muito isso, na pedagogia. Você tem que desconstruir para conseguir entender o todo. Começamos de cima do macro, mas vamos vendo cada pecinha como se fosse uma máquina, como se fosse um mecanismo. Então, nós vimos cada parte desse organismo. E, para isso, nós precisamos botar foco no processo. Como você vê, por exemplo, uma máquina, como que você vai tirar todos os elementos dessa máquina, investigar e pesquisar cada um para depois montar e conseguir entender as bases, isso é um processo, né? Nós não podemos pensar que importar qualquer coisa, qualquer modelo de educação de qualquer país seja rápido, ou seja simplesmente burocrático. Então, realmente, eu acho que até agora, né, chegando ao final do curso, vocês já perceberam, né, qual é a importância do processo. Bom, então nós falamos da organização escolar, foi o primeiro elemento, né? Cada apostila, cada módulo estava dividido em duas partes, e cada partes ainda tinha as suas ramificações. A organização escolar foram, assim, alguns princípios básicos, e lembre-se sempre que um dos princípios é conseguir identificar quais são os principais problemas ou o que está acontecendo, que poderia ser melhorado, olhando de cima e depois indo especificamente aonde que esse problema se encontra, e o reconhecimento desses problemas é o principal antes de conseguir pensar em alguma solução para eles. E aí nós vimos a organização escolar finlandesa, que eu dei alguns exemplos, foram infraestruturais. Foi aquilo que qualquer pessoa, se você vai pedir para alguém traduzir o currículo, você já consegue perceber, basicamente esse foi o currículo, né? Como que está elencado no currículo. A educação infantil, como que ela acontece aqui na Finlândia, e eu considero uma das principais, é muito importante, né? A educação infantil é onde tudo começa, e ela tem uma base muito forte. A pré-alfabetização, o processo de alfabetização, ele tem uma base bastante forte, é muito interessante. Depois, o ensino básico, vimos também como é que é a divisão do ensino básico, não muito diferente do Brasil, só que contamos com, no Fundamental 2, o sistema de pontuação, e é possível fazer a 10ª série, se o aluno assim precisar, se ele quiser aumentar os seus pontos, né? E aí, pois é, a pontuação, o segundo grau, depois vimos o ensino médio, a divisão do profissionalizante, do ensino médio, e a universidade, os cursos técnicos e tecnólogos. Basicamente foi isso.
A infraestrutura, para vocês terem uma ideia de como que é a educação aqui, que é bem parecida, né? Depois da educação, dessa primeira parte, no segundo ramo, azul, nós temos os 3 pilares da educação finlandesa. E esse eu considero muito importante, porque isso mostra onde que nós devemos focar quando estudamos não só a educação finlandesa, mas qualquer tipo de educação. Então, desses 3 pilares, o primeiro pilar é a sociedade. E como eu já falei na nossa aula, não precisa explicar tanto sobre a sociedade, porque ela não é algo que pode ser copiado. Podemos ter muitos exemplos bons e, claro, inspirar outras sociedades a ter algo assim. Assim aconteceu na Europa, por exemplo. Quanto mais os países têm relações, mais se inspira para que a sociedade se modifique. São exemplos positivos de outras sociedades que, então, podemos trazer para a nossa própria sociedade ou pensar em algum modelo que seja parecido, mas, mesmo assim, a sociedade que gerou o sistema educacional, ela é uma e a brasileira é outra, e a portuguesa é outra. Então, nesse sentido, a sociedade serve só para nós entendermos um pouco, por exemplo, que o finlandês não é tão simpático como o brasileiro, as crianças são mais tímidas, são mais quietas, são mais introspectivas. É a diferença, né, claro, do povo, para nós entendermos um pouco mais, mas não significa que é isso que vai nos ajudar a compreensão disso. Desse ponto não é o ponto principal. Esse é o primeiro pilar, mas ele existe, então nós falamos dele. O segundo pilar é o modelo estrutural, que eu falei um pouquinho mais, que é o que geralmente se procura importar. Primeiro porque ele é o mais fácil, ele é o mais palpável, ele é mais visível, e depois porque não se tem conhecimento do terceiro pilar. Então, o modelo estrutural, como eu falei na primeira aula, né, é o que tem acontecido muito dos programas de intercâmbio, que professores, docentes, profissionais de educação em geral, vêm à Finlândia, ficam 1, 2 semanas, visitam escolas, recebem, depende por onde que eles vêm, né, porque Caminhos, às vezes uma palestra da universidade aqui de Helsinki, às vezes eles vão para outras cidades que também, como Turku e Tampere, que também tem universidades que trabalham exportando, né, o modelo educacional finlandês, e aí eles vão se fixar nesse segundo pilar, que é o que eles conhecem. Como eu falei, vem vários professores de vários lugares do mundo aqui. O que eles têm para dar é o que eles conhecem. Eles não têm como perceber o que está acontecendo na região específica, no país específico, fazer uma comparação e tentar implicar uma aplicabilidade. Não existe, não tem como fazer isso. E ali tem uma estrelinha justamente no terceiro pilar, que é a filosofia metodológica. Então, esse é o pilar mais importante, porque ele vem do ato de ensinar, como que o professor finlandês atua, como que o aluno finlandês percebe a educação, como que ele pode ser o agente do seu próprio conhecimento, várias coisas que chamam assim de ponto cego, é aquela parte onde é fácil não ver, é fácil passar desapercebido, porque ela está muito ligada à cultura. Mas esse é o terceiro pilar, ele é o mais importante. Só conhecendo esse é que vocês vão desvendar o que se chama de segredo, né? Se falava muitos anos atrás, alguns anos atrás, qual é o segredo finlandês? Bom, se existe um segredo, ele está nesse terceiro pilar. Mas agora, depois que vocês viram todos os módulos, vocês conseguiram perceber esse terceiro pilar, e vocês conseguem perceber essa engrenagem. Sem esse terceiro pilar, vocês não conseguem perceber. Vocês vão perceber que existem o ponto B, o ponto C, mas o que realmente significa aquilo? Inclusive, tem desses vários que eu acompanhei, de professores que vêm aqui, muitos deles acabam ficando frustrados. Chegou a ter uma professora que veio, eu acho que ela está fazendo doutorado, ficou 1 semana filmando a sala de aula para tentar perceber. Ela pediu tradução para que fosse todas as fitas traduzidas
para o português, para saber o que a professora estava falando, o que os alunos estavam respondendo, e mesmo assim, isso se encaixa no segundo pilar, porque ela precisava de alguém explicar o porquê que está, ela não precisava do que está acontecendo. O professor pede para todos abrirem o livro e os alunos começam a discutir entre si um ponto. Isso é o segundo pilar. Agora, como que os alunos estão discutindo, como que o professor está interagindo, isso é o terceiro pilar. Então, esse é sempre o mais difícil. É interessante vocês terem sempre essa ideia e anotarem cada vez que vocês ouvem, que vocês leem alguma coisa sobre qualquer sistema, né? Em que pilar ele está localizado. Bom, depois aí vem nosso segundo módulo, que também se divide em dois, que são as tecnologias e a aprendizagem colaborativa. Bom, entre as tecnologias, a Finlândia ela é um país super tecnológico. Na verdade, ela é mais tecnológica que no Japão. Vocês podem considerar, porque eu tenho 2 vídeos onde conversamos sobre a educação do Japão, China e Finlândia, fazendo uma comparação. Comparando com o Japão, que vocês têm aquela ideia, né, super tecnológico, o Japão tem muito mais papel do que a Finlândia. A Finlândia praticamente é tudo pelo celular, banco praticamente não se vai mais no banco, é tudo online, não existe burocracia, é muito rápido, tudo muito fácil aqui, e tudo é muito online. Então, o país já vem, né? Aí, novamente, primeiro pilar, a sociedade, ela já se interessa, ela já quer investir em tecnologias, né? Bom, aí nós mostrei um pouquinho sobre a robótica nas escolas. Eu sei que o Brasil também tem a parte, aquele kit dos Legos, também algumas escolas têm, então alguns de vocês talvez já conheçam, aquilo é muito interessante, os alunos gostam muito, e a parte dos robozinhos é mesmo um partnership com a França, que os robôs foram feitos na França, e eles são usados tanto nas escolas como também com a parte social. Alunos autistas respondem muito bem com os robôs, ou mesmo a síndrome de Asperger, eles respondem muito bem. Então, é usado em várias frentes essa tecnologia, né? Depois eu falei da tecnologia imersiva, que ela é tanto aquela tecnologia que a gente vê em muitos museus, né, que ela fica em volta, você põe o óculos, como também a imersão na tela. E a imersão na tela ela é muito mais democrática, né, que todos os alunos se têm, o professor, ele geralmente faz o que ele quer, né, ele pode projetar a aula que ele quer, e cada aluno tem, geralmente os menores estão no tablet, os maiores daí já estão nos laptops, então cada aluno pode estar trabalhando essa imersão com esses programas. Inclusive tem uma professora, a professora Ula, que ganhou um prêmio, que eu falei numa das aulas, e a Finlândia tem se destacado bastante nessa área de tecnologia imersiva para a escola. Depois nós falamos ainda um pouquinho do currículo finlandês, aí eu dei uma explicação, claro que sempre é bom saber um pouco da teoria, a teoria aplicada à prática, né? O segundo pilar não quer dizer que a gente vai esquecer o segundo pilar, é claro ele é importante, ele ajuda, né? Mas o terceiro é mais importante. Então, falei um pouquinho do currículo finlandês e a avaliação do processo. Nesse caso, assim, infelizmente, né, não coube aqui dentro desse nosso programa, dessa nossa ementa, falar da avaliação do aluno, que é algo super interessante também, como que é avaliado. Mas sim, essa avaliação é a avaliação do processo, é a avaliação do professor. Então, ali eu coloquei alguns exemplos que vocês espero que tenham feito, se não fizeram, façam, ainda que vale a pena, que faz parte do professor investigador, a própria avaliação daquela aula, planejou aquela aula com as tecnologias e como que foi, deu resultado, o que precisa mudar. Isso é uma avaliação, ela é bastante importante. E aí, vamos para a aprendizagem colaborativa, então, que também está elencado no currículo finlandês, ele é, assim, sugerido que os professores tenham bastante colaboração entre si, entre as disciplinas, entre as matérias,
E aí eu falei do Learning Design, que é uma expressão muito famosa aqui e também, claro, nos Estados Unidos. Ela nasceu, na verdade, nos Estados Unidos, não aqui, e a Finlândia se inspira, a Finlândia não criou tudo sozinha, a Finlândia se inspira muito em outros modelos educacionais também. E aí é que está, mesmo no começo, se inspirou muito no modelo educacional americano. Eles têm ainda muitos projetos interessantes de aprendizagem colaborativa, tanto de professor, comunidade, aluno, por exemplo, lá em Michigan, a Universidade de Michigan tem uns trabalhos interessantes sobre isso, mas na hora ela adapta, ela se inspirou nos Estados Unidos, se inspirou no próprio Japão, na França, só que na hora de trazer esses conceitos e essas informações, foi, claro, aplicado ao finlandês, ao público finlandês. E no fim teve maior sucesso do que lá próprio, porque os Estados Unidos não está, acho que nem entre os primeiros 20 do PISA, né? Não chegou a subir tanto quanto a Finlândia, o Japão, por exemplo, China ou a França. Mas então, o Learn Design é um conceito onde o professor desenha a sua aula. E não quer dizer que ele precise desenhar fisicamente, mas ele tem essa ideia de espaço. É assim, todo esse processo é o professor começar realmente com lápis e no papel, e depois ele não precisa mais fazer isso, depois isso vem natural, né? Esse desenho começa a esse organismo começa a se formar sozinho, esse mecanismo todo começa a funcionar sozinho. E o pensamento sistêmico em escala, que aí já faz parte do processo. Eu começo a planejar minha aula aqui, e aí eu vejo o que eu errei, eu vejo o que deu certo, eu faço os meus ajustes, e aí vai melhorando em escala. Quer dizer, novamente, o processo. E aí eu dei também alguns exemplos de como que pode ser essa colaboração. A ideia é que os alunos colaborem o máximo possível, que eles se revezem o máximo possível entre os grupos, e não necessariamente que tenha só que fazer trabalhos em grupos, que tem metodologias que são assim, né? Não, não é isso. O aluno, ele precisa do seu tempo sozinho. E aí é que está o Learning Design e o professor investigador. Você tem alunos que você nota que precisam de silêncio, que precisam trabalhar sozinhos, é algo até que o professor pode perguntar, pode botar uma folha para todos, sem precisar nomes, avaliar essa aula e perguntar, você prefere trabalho em grupo ou trabalho sozinho? Você sente que você trabalha melhor, consegue pensar, consegue se focar em grupo ou sozinho? E aí, dependendo dessa resposta, o professor vai fazer o seu desenho. Então, eu vou fazer um pouco de trabalho sozinho, um pouco de trabalho em casa, e depois eu vou juntar com o grupo. Mas, de qualquer forma, o grupo, ele é importante, a colaboração é importante, porque esse é o estudo para a vida, né? Quando ele sair da escola, no futuro ele vai ter que fazer parte de um grupo no trabalho. Muito provavelmente ele vai trabalhar em trabalho colaborativo. Então, uma das pontos importantes do currículo finlandês é que tudo que seja planejado, desde a educação infantil até a faculdade, seja algo para a vida, não simplesmente uma aprendizagem sem sentido nenhum, algo para a vida. E a colaboração entre os pares é algo que ele vai precisar. A questão de entender, de esperar a vez, de ver opiniões contrárias, como que ele vai reagir. Então, isso é importante. Mas, claro, é importante também o trabalho individual, não devemos esquecer, né? Depende da sala de aula, depende do aluno, como que o professor vai desenhar isso, né? E aí, nós vamos para a última parte da nossa apostila, que era tipicamente mais focado realmente como acontece na Finlândia, que é o ensino online e o ensino híbrido. Bom, aí eu dei uma explicada como é que foi a pandemia e o fechamento das escolas, quais foram as dificuldades e as conquistas, isso para mostrar para vocês que foi em todo o mundo. Por mais que um país tenha tecnologia, por mais que todos tenham internet, por mais que um país tenha igualdade, como tem aqui, mesmo assim, claro, é uma situação nova
e foram muitas e muitas dificuldades. E aí eu sempre falo que é interessante que aqui é um dos aspectos, quando se analisa o sucesso da educação finlandesa, é a liberdade dos professores. O que na educação japonesa e chinesa já não acontece. Até pelo próprio sistema, por exemplo, China, que é comunista, os professores têm que responder não só a escola, aos pais, enquanto que na Finlândia não. Um professor ele é considerado um especialista pela sociedade e ele sabe o que faz. Vamos dizer assim, claro que tem, às vezes, problemas entre pais e professores, mas é bem raro. E então se dá liberdade, porque o professor ele tem que saber o que fazer. O diretor não diz ao professor, não existem leis ou coisas que venham de cima dizendo agora todos têm que fazer isso, agora todos têm que fazer aquilo. Então, essa questão da liberdade voltou-se contra nós na pandemia, porque nós precisávamos de algo, que precisávamos de um guia, todos os professores se sentiram perdidos. Isso é interessante analisar também, né? Dá-se tanta liberdade, e aí, de repente, precisávamos de um governo forte, então, tanto que foi criticado a ministra da Educação, como que vocês não dão guias, como que vocês não dão linhas para nós seguirmos? E aí foram dadas algumas linhas muito suaves, mesmo assim, deixando muito livre, e essa liberdade toda foi muito difícil para nós, enquanto professores, porque nós tivemos que nos apegar aos colegas. Como que você está trabalhando? Qual aplicativo que você está usando? Como que está indo com os seus colegas? E alguns diretores, claro, foram ativos, alguns nem tanto. Então foi assim, foi bastante difícil. Não ficamos muito tempo, ficamos 3 meses, totalmente em lockdown, e depois veio alternado, né? Tivemos turmas alternadas, o que também não foi nada bem, ter que repetir várias vezes no fim, mas pelo menos os alunos tinham condições de estar na sala de aula, já era alguma coisa, né? A adaptação dos alunos. Olha, eu acho que foi tão difícil quanto foi aí no Brasil. Eu acredito que tivemos todas as dificuldades. Alunos estavam mais acostumados com a tecnologia, um pouquinho mais com o ensino híbrido, mas mesmo assim, de repente, você ser jogado numa situação de ter que ficar em casa, na frente de uma tela, desde as 8 da manhã, quando começa a aula, 8h15, até, sei lá, 4, 5, que é quando acaba as aulas, né, para os maiores, é lógico que isso tem um grande impacto. Nós, até hoje, nós estamos sofrendo um pouco com esses impactos, alunos com dificuldades que tinham auxiliares de sala, não tinham como ter auxiliares de sala nesse contexto de aulas virtuais, e muitos alunos já do segundo grau, né, do ensino médio, acabaram desistindo. Naquela época, o ensino médio ele não era obrigatório. Agora veio uma lei que ele é obrigatório, então não pode desistir, você está contra a lei, né? Então, todo o ensino básico e ensino médio agora ele é obrigatório, gratuito e obrigatório, mas naquela época ainda não era. Então, houveram desistências, alunos que já eram fracos, que tinham problemas, que realmente não conseguiam se focar. Ainda estamos pesquisando, ainda estamos vendo como que é a melhor maneira para salas de aulas virtuais para crianças. Ainda existe, né, essas perguntas no ar. E aí vimos o ensino multidisciplinar, que eu sei que é algo que o Brasil já trabalha também. Isso também está elencado no currículo, que sejam trabalhados mais projetos multidisciplinares, que se conversem com outros professores. E o multidisciplinar, ele não é só entre as disciplinas daquela escola, mas entre outras escolas também, outras turmas, né? Vamos começar de baixo. Se tem 3 terceiros anos, 3 ensino médio do segundo ano, por exemplo, que escolas grandes, né? Que essas turmas também façam um intercâmbio, que cada uma dessas turmas estudem um aspecto, ou que todas elas juntas estudem um aspecto. Depois, saindo desse âmbito das turmas, turmas maiores fazerem uma apresentação para as turmas menores,
por exemplo, turmas do 5º ano fazer uma apresentação da fotossíntese para o 3º ano que está aprendendo a fotossíntese, onde eles mesmos fizeram um trabalho gráfico, ou no computador, ou com cartazes, não importa, claro, fica mais fácil, né? E eles explicam. Alunos maiores, por exemplo, alunos do 2º ou 3º ano lendo para alunos da pré-escola, ou alunos do 1º ano. Essa interação, ela também é muito importante. Depois, saindo do âmbito da escola, uma escola com outra escola. Agora, no âmbito da internet, com a internet, é muito fácil fazer uma sala virtual onde poesia, por exemplo. Vários alunos escrevam sua própria poesia ou, não sei, algum trabalho relacionado a isso, onde várias escolas são envolvidas nisso. E depois da pandemia, eu não sei como é que está a situação agora, mas num possível outro momento encontrarem-se talvez fisicamente. Como aqui a Europa ela é muito pequena e todo mundo está junto, a gente faz muita coisa com outros países também. E aí entram as línguas, né? A língua inglesa, perfeito para entrar em contato com outros países. Não precisa ser país de língua inglesa, mas escolas que falam inglês e fazerem um projeto, geografia, história. Essa é a multidisciplinaridade. Agora, esse é o projeto multidisciplinar, que é bastante importante e que pede-se, que está linkado no currículo, que pelo menos uma vez por ano os professores tentem fazer algo. E depois veio o ensino híbrido, né, que nós temos aquela ideia de que o híbrido ele tem que usar a internet. Na verdade, não. O híbrido significa que é algo que ela não ele não segue sempre um padrão, não é sempre na sala de aula e daquela maneira, o quadro, giz, o livro, o professor. Quando se insere novas metodologias, novos modelos, ele já se torna híbrido. Mas claro que o nosso interesse era muito no ensino virtual, no ensino da internet. Hoje, aqui na Finlândia, hoje em dia, não existe aulas, existe ensino híbrido, mas o híbrido é dentro da escola. Mas poderia ser um projeto, por exemplo, que uma turma ou toda a escola não tivessem aula numa terça, e que na terça elas estivessem em casa, as crianças. Poderia ser. Ou numa sexta. Uma sexta de cada mês, por exemplo, a escola libera aquelas turmas, não toda a escola, para ter uma aula em casa. Seria interessante. Não fazemos isso ainda, mas pessoas começam a cogitar que nem sempre o aluno precisa estar na sala de aula. Muito frequentemente ele precisa, principalmente as crianças, mas nem sempre. Ele poderia ter um dia ou um dia por semana, ou mesmo um dia por mês, onde a aula fosse meio período, por exemplo, em casa, depois deixasse para fazer alguma pesquisa ou para complementar os trabalhos. Isso seria o ideal. Isso é feito muito aqui nos tecnólogos e na faculdade, onde um dia inteiro é híbrido, e daí o outro um dia inteiro é online, por exemplo, e aí outra semana se vai para a universidade para ter um contato físico, porque existe um tipo de trabalho que é melhor ser feito em presencial. E existem outros tipos de trabalho que, inclusive, é melhor ser feito online. Então, o híbrido, como eu falei, ele já existia bastante aqui nos tecnólogos e na universidade, mas não existia no ensino básico. Assim, no sentido de usar a internet muito, fora, né, da sala de aula, em casa. Então, o que isso traz para nós? Que nós temos que ter mudanças de paradigmas, a nossa cabeça tem que pensar assim que o aluno, quanto mais ele se mexer, quanto mais ele sair da sala de aula, mais ele começa a pensar no espaço da escola, e que às vezes o aluno não sente como ele na escola, é só aquela sala, aquele ano todo ele fica naquela sala, depois o ano que vem ele vai para outra sala, ele não sente muito como uma escola amigável, como uma escola sendo do aluno. E aí eu pedi para vocês, de acordo com a realidade de vocês, com a realidade da turma, das turmas de vocês, tentarem passar um pouco, saírem um pouco da sala de aula, usarem um pouco o corredor, usarem a biblioteca, se existe biblioteca. Eu deixei alguns exemplos, né, de planos de aula,
Eu sei que algumas escolas mais pobres não têm nem biblioteca, e aí entra um pouco a comunidade, né? Será que não seria um projeto interessante, por exemplo, pedir aos alunos explicar a questão da nossa sala de aula? Vamos melhorar um pouco a nossa sala de aula, cada um traz uma coisa. Eu não sei o tamanho da sala de aula, será que algum pai poderia doar, ou se a escola pode comprar uma estante e cada um traz um livro, nós fazemos a biblioteca da nossa sala de aula. Alguns trazem um tapete, quem tem almofadas velhas, e fazem um canto. As salas de aula finlandesas são assim, elas são compridas e lá atrás elas têm geralmente o sofá, um sofazinho com almofadas, com alguns brinquedos de pelúcia. Não, isso no ensino do básico. Algumas têm livros, algumas têm instrumentos musicais, piano, por exemplo, aconteceu de ver, são grandes as salas. E isso também, quando o professor dá algo para o aluno fazer, ele dá uma tarefa. Quando o aluno termina aquela tarefa, ele pode levantar da classe que ele está, ele vai lá e senta no sofá e pega um livro e lê. Isso é muito comum nas escolas finlandesas. Claro, eles já estão acostumados, é já um processo. Nem todos os alunos têm o mesmo tempo. Então, aqueles alunos mais rápidos, eles têm a opção de saírem e sentarem, pegarem um livro, ou se tem uma mesa especial para desenhos, fazerem um desenho. Eles têm a opção de fazerem algo a mais, inclusive para oxigenar o cérebro e não ficar só na mesa esperando enquanto outros ainda estão fazendo. Então, essa é uma opção. Convidar a própria comunidade, escrever para os pais, se a sala tem espaço. Olha, queremos humanizar um pouco, queremos que a nossa sala de aula fique mais bonita, queremos fazer um ambiente, nós temos um espacinho. Alguém tem um tapetinho para doar, ou mesmo, não sei, umas cadeiras velhas, umas almofadas. Vamos fazer algo assim, onde as crianças se sintam que a sala é delas. E remodelar os móveis também. Remodelar como que os alunos sentam, que não sempre sentem da mesma maneira. Se for possível, depende da mesa, né? Da mesa que a escola tem. Mas ali, então, vocês viram exemplos eu dei bastante exemplos, eu acho que dá para vocês pensarem em alguma coisa, vocês conseguem adaptar. E depois, em relação ainda no ensino híbrido, a escolha do software. Seria interessante que os professores pudessem participar dessa escolha, que não fosse algo que viesse a direção de, olha, esse software está disponível para vocês. Né? Mas, assim, quem puder participar, então, são aquelas dicas, tem que ser pedagógico, ele tem que ter foco na atividade, não em prêmios, não em tempo. Um bom software, um bom jogo, vamos dizer, pedagógico, ele não pode contar tempo, ele tem que ter foco na atividade. Terminou aquela atividade, seja quanto tempo for. Algumas podem ser baixadas gratuitamente, aí é só fazer uma pesquisa, e alunos menores podem estar 2 ao mesmo tempo, por exemplo, se tem poucos tablets, a escola, eles podem estar juntos fazendo, inclusive pesquisas mostram que alunos pequenos, inclusive em pré-alfabetização, eles aprendem melhor, conseguem se focar melhor quando tem um amiguinho do lado, os dois fazendo uma atividade do que um sozinho. Ou 3 ou 4, ou na biblioteca, não sei, né? Aí cabe a aplicabilidade que vocês têm que saber dentro da realidade aí de vocês. Bom, então, essa foi a nossa última aula, foi a revisão. Quando vocês veem agora, né, eu acredito que agora ficou muito mais simples entender a engrenagem, ela não parece algo tão difícil, embora não esteja tudo aí, mas está muita coisa aí. Então, nós tivemos que desmembrar, não tivemos? Para conseguir entender tudo? É assim, esse é o processo. É pensando na minha sala, quantos alunos que eu tenho, quais são os alunos mais rápidos, mais lentos, aqueles mais bagunceiros, aqueles que são muito bons, desmembra cada um, e aí vou vendo quais são o que eles precisam, o que eu posso fazer, meu desenho seja melhor e vá dando cada vez mais, me trazendo um feedback. Né? O feedback dos alunos é importante também. Bom, eu gostei muito de ter dividido com vocês, então, a minha experiência.
O curso vai disponibilizar uma ferramenta para vocês colocarem as suas ideias, é muito bom, o que vocês conseguiram fazer, né, discutir com seus colegas também, o que cada um que conseguiu, da onde que vocês estão assistindo o curso, o que vocês conseguiram ou o que não conseguiram, e se vocês gostaram do curso, né. Da minha parte, eu gostei muito, e talvez um dia nós nos encontremos. Bem-vindos à Finlândia, se quiserem conhecer aqui a educação finlandesa de perto.